Graça e paz, meus irmãos. Quero cumprimentar a todos com as ricas bênçãos do Senhor. Deus abençoe sua vida, sua casa. Quero compartilhar com você neste vídeo um texto maravilhoso que se encontra na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Eu quero deixar, irmãos, este texto e logo em seguida nós estaremos ouvindo um louvor com o nosso irmão Giva. Ele estará ministrando sobre as nossas vidas através de um louvor ao Senhor. Este texto, irmãos, ele trata sobre a vinda do nosso Senhor. Vamos ler o texto e com calma vamos meditar em algumas verdades. E eu quero trazer como foco principal esse texto, promessa. A palavra promessa. E eu quero trazer a sua mente, eu quero que você abra o seu coração para a maravilhosa promessa que Deus tem para cada um de nós, irmãos. Aqueles que creem, aqueles que têm buscado ao Senhor. Vamos ler o texto. Acompanhe comigo aí. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, acompanha aqui, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Eu quero chamar a atenção, irmãos, neste versículo 7, onde fala que esta terra, ela tem sido guardada e reservada como um tesouro. Para quê? Para que venha de uma forma concreta o juízo de Deus pelo fogo. Porque naquela época, devido à iniquidade dos homens, quando a gente lê lá no dilúvio, no Gênesis, veja que Deus trouxe, irmãos, aquele juízo para os homens, sendo este juízo na forma de água, né? Lembra-se, irmãos, que Noé foi avisado, construiu a arca com a sua família, foram salvos. Foram dias de grande angústia, dias de grande tribulação, até que Noé foi avisado por Deus para que pudesse entrar na arca junto com a sua família, e ali eles foram salvos. E ocorreu naquele dia um juízo, que foi o quê? Perdição para os homens ímpios. Então, meu irmão, o juízo de Deus é para homem ímpio. O juízo de Deus é para aquele que não tem buscado, aquele que não tem confiado no Senhor. O que tem acontecido hoje é o juízo de Deus? Não é, irmãos, não é. Faz parte da tribulação. Faz parte da tribulação, porque o juízo e ira de Deus está reservado para os homens ímpios. Continuando aí, irmãos, no versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se
desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de parecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo que, irmãos, a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Meu irmão, a palavra do Senhor, ela é muito clara, aonde ela diz que existe apenas uma promessa de Deus. Esta promessa é o dia do Senhor, onde Ele tem preparado o seu povo, onde Deus tem avisado, meu querido, minha querida, já desde o início. A palavra é muito clara. Se você ler em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, vai falar que antigamente Deus tem falado aos profetas. Então é muito importante nós, como cristãos, não nos atentarmos, irmãos, olharmos apenas para as coisas futuras. Devemos nos atentar para o que foi escrito antigamente, porque assim nós vamos ter um entendimento completo de tudo aquilo que é a promessa de Deus. A promessa do Senhor, meu irmão, é a salvação. A promessa do Senhor é a vinda dele para resgatar a noiva, para resgatar a igreja. Muitos, meu irmão, têm se firmados em falsas promessas. Promessas que vêm de boca de homens. Promessas que vêm de boca de governos, de sistemas. Essas promessas, irmãos, elas vão falhar. Mas a única promessa que Deus tem escrito, deixou escrito para o povo, é a promessa da salvação. Este texto, ele é maravilhoso, porque ele nos traz à memória isso. E veja, irmãos, que esta carta que Paulo estava escrevendo a Pedro é para alertar os irmãos, alertar a igreja sobre a vinda do Senhor. Então nós que estamos aguardando esta preciosa promessa, preciosa, irmão, este tesouro, esta promessa que o Senhor tem aí feito para a sua igreja, meu irmão, ela vai se cumprir. Quando muitos dizem que está tardia, quando muitos dizem, meu irmão, que tantas coisas têm acontecido, que o Senhor, ele não tem tido misericórdia, que o Senhor tem sido um Deus injusto, um Deus sem amor, que tem deixado ou permitido tudo isso acontecer. Mas quando a gente lê a palavra do Senhor de uma forma profunda, ela nos garante, nos alerta de todas estas coisas. Então, meu querido, minha querida, que fique um consolo para ti. Fique um consolo através do Espírito Santo na tua vida, na tua casa. Meu irmão, não se desespere, minha irmã. Não perca, meu irmão, a tua esperança. Porque a promessa do Senhor, ela virá, ela não tardará. Porque fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que preparou todas as coisas para aquele que o busca. Para aquele que se guarda para ele. Então, meu querido, eu quero deixar neste instante esta mensagem para os irmãos, que você possa ler novamente, que você possa guardar aí no seu coração e se firmar nesta promessa que Deus tem feito para o povo, meu querido. Tudo isso que tem acontecido é para o cumprimento da sua palavra, é para o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor, através da lei, através dos profetas, através dos salmos, como está escrito lá em Lucas capítulo 24, meu irmão, é uma palavra que eu e você devemos guardar no coração para arrependimento e remissão de pecado. Este é o Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor, meu irmão, minha irmã, ele não é prosperidade. O Evangelho do Senhor não é pautado ou baseado em cura. Sim, aconteceram muitas curas quando Jesus passou nesta terra, mas eram apenas consequências quando as pessoas absorviam a pregação do Evangelho, porque o maior ministério que Cristo teve nesta terra foi o ministério do ensino. Ele gostava de ensinar, meu irmão, ele gostava de falar com as pessoas, ele gostava de deixar a palavra, e a palavra do Senhor diz, se você puder abrir depois lá em Lucas capítulo 24, você vai ver que quando Jesus deixou claro isso para os discípulos, que a pregação que estava sendo ali dado como responsabilidade para que eles fizessem a pregação do arrependimento e da remissão de pecados, a Bíblia fala que abriu
o entendimento deles para entender e compreender as Escrituras. É isso que tem faltado no povo. É por isso que o povo tem ficado aflito. É por isso que o povo, meu irmão, tem desistido, porque eles não têm compreendido as Escrituras. Eu quero deixar para você esta palavra que seja um alimento para você no seu coração. Leia mais as Escrituras, medite mais na palavra do Senhor, meu querido. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença és tudo que eu preciso. E a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua